Pessoal, Honda Civic 2014/15 LXR 2.0 16 válvulas. Esse carro aqui tá com barulhinho no motor, eu quero mostrar ali pra vocês. Beleza? A princípio é o esticador da correia de acessórios. Aquele ali, ó. Esse aí bem no centro do vídeo ali, ó. Deixa eu voltar o foco da câmera. Esse aqui, ó. Beleza? Dá mais quando o carro tá frio, que força mais o motor. E quando você bota no D, no drive, com o carro freado, que força também mais o motor. Não sei se vai dar pra pegar o barulho aí, mas ele tá batendo, ele tá dando tac, 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 tac. Aí se a gente forçar com o carro em funcionamento, se a gente forçar ali, pera aí que eu vou mostrar pra vocês. A gente pegar uma chave aqui, ó, de boca, uma 19 de boca, e forçar o tensor ali, o barulho para. Então esse tensor aqui, ele já perdeu a pressão dele. A gente vai estar desmontando aqui para estar verificando certinho. Beleza? Pessoal, antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dá uma força para nós aí. Porque a gente faz a parte nossa daqui, vocês ajudam daí. Beleza? E se você gostar do vídeo, pega uma informação aí que possa estar te ajudando, deixa seu like. Beleza? Ajuda nós. Vamos estar desmontando aqui e tá passando o diagnóstico para vocês. E o Civic aqui vai adiantando aqui na manutenção. Aqui é o seguinte, para a gente tirar aqui o esticador da correia de acessórios, é necessário a gente remover o alternador, polir da bomba d'água, para ficar mais fácil de você ter acesso dele. Tira o alternador fora, tira a bomba d'água. Você vai conseguir chegar nele aqui e não precisa tirar a bomba d'água. Você vai passar ele por trás da bomba d'água aqui subindo e puxar que ele vai sair com facilidade. Já removi aqui as velas, as bobinas, a flauta também com os bicos injetores, carcaça de filtro de ar ali pra gente lavar, tá ali, carcaça, e dar um grau no corpo de injeção. Eu já tô aqui com as bobinas. As velas, a gente vai pegar a regulagem dela ali, pra gente estar medindo, não vai ser preciso trocar, pelo que eu vi aqui. Fazer a limpeza, vamos voltar essas velas aí, tirar os bicos, colocar na máquina, fazer um teste nele aqui se vai ser necessário fazer a limpeza ou só trocar os reparos. O tensor, o esticador completo, o que estraga nele aqui? Tem algumas situações aqui que estraga nele. Esse aqui é o tensionador hidráulico. Ele dá uma folga nesse pino aqui, nessas duas buchas da ponta, nessa e na de baixo. Aí como a correia fica trabalhando em cima do rolamento, ele fica batendo aqui, dando aquele barulhinho. Principalmente quando você tá ali no, por exemplo, você para no sinal, bota no drive e vai sair, dá aquela forçadinha, entendeu? Ele faz, tá dando um barulho, é o barulho que o carro tá dando. Ele folga esse pino guia dele aqui, esse do meio, também tá folgado. Bem pouquinho, tá folgado. E o rolamento, problema de rolamento normal, né? Esse rolamento aqui, ele tá com folga nas lateral, ó. Então ele deu um defeito nele aqui em todos os componentes. Tem alguns casos, o que acontece? Só estraga o tensionador hidráulico. Dá para trocar ele. Tira aqui, dá para trocar. Só que assim, ó, pela diferença de preço, como é uma mão de obra mais específica ali, eu nos meus clientes eu já aconselho a trocar o kit, porque você troca só
Só o tensionador hidráulico. Roda aí 5, 10 mil quilômetros. O tensor começa a dar barulho. Ou dá uma folga aqui no pino central. Aí você tem que desmontar tudo de novo. Então você já revisa que o sistema fica no padrão. Você está economizando dinheiro aí, entendeu? E já chegou as peças aqui para nós dele. Só mostrar aqui para vocês. A gente vai trocar completo. Chegou aqui o kit da INA. Olha aí. Rolamento INA. Suporte INA. E o tensor INA. Agora olha aqui. Esse aqui é o original do carro ainda. Nunca foi mexido. O suporte INA. O rolamento INA. E o esticador INA. Agora vai comprar um kit desse aqui na concessionária. Você tá entendendo a situação? Depois você dá uma pesquisadinha aí pra você ver. Então, beleza. Deixa eu só afastar ele aqui pra cá um pouquinho. Então já tá aqui o filtro de combustível, filtro de ar, a correia Gates. Essa correia também é uma correia original. Ela sai... Eu tenho que dar uma verificada, eu acho que também sai no Honda. Essa correia Gates aqui. O rolamento aqui, o fixo Holtz, também pode montar sem preocupação. É um rolamento de extrema qualidade. A gente trabalha com ele aqui, nunca deu canseira. Estamos aqui com o kitzinho dos bicos injetores, que tá ali, a gente vai tirar e fazer a especificação ali para ver se vai precisar fazer a limpeza. Ou só trocar os kits, telinha, para deixar no padrão. Beleza? Por enquanto é esse aqui. A gente vai... Vou dar procedimento aqui agora para ver a medida da regulagem das velas. Pra gente estar dando continuidade no serviço. Detalhezinho do tensor aí, ó. Ele dá a volta. Ele dá a volta aqui por trás da bomba d'água e sobe aqui no suporte que segura o alternador. Então ele pega aqui e sobe lá. Na hora de esticar esse tensor aqui, coloca uma chave de estria aqui, estriada, e vai forçando na manha mesmo. Ele é bem forte esse atuador. Se você for de uma vez, você roça a cabeça aqui do esticador e não consegue tensionar ele. Tem que ir botando força devagarzinho, devagarzinho, até ele topar para você encaixar a correia. Essa é a visão. Tá aí os biquinhos do Honda. 75, 76, 80 e 78. Vai ter que limpar. Vamos limpar pra gente ver se a gente consegue dar uma equalizada aqui, ó. A diferença de 85, 75 para 80. Vamos tentar alinhar isso aí. Botar aqui na ultrassom. 20 minutos. E trocar o reparo que vai ficar 0. Vamos apertar as velas ali. Essas velas elas trabalham com 25 newtons de aperto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha aí, ó. Instruções de aperto. Vela de ignição. Apertar com 25 newtons. Então vamos apertar ela ali. Já tá tudo no jeito. O torquinho já tá regulado. Beleza? Então é isso aí. Pessoal, mais informação sobre as velas aí do Honda. Então, as velas estão batendo certinho com a que estava montada, né? Até por ser original ainda do carro. Então, tava aí, ó, a SI LZKR7C. Ela trabalha com 1.1. Então, as velas estavam aí na medida ainda. A gente só fez uma limpeza, um pequeno reajuste nelas. E foi colocado aí as velas e feito o torque aí certinho que vocês viram. Beleza? A gente vai tirar os bicos das máquinas ali agora, trocar os reparos pra gente estar voltando com eles aqui pro lugar.
Nosso Honda aqui vai chegando mais perto do final. Tá aí a correia já montada, tensor, alternador. Essa correia aqui, quando eu vou montar ela, quando eu vou fazer a troca desse tensor, eu monto o tensionador lá embaixo, né, o esticador dela. Aí antes de colocar o alternador, eu já passo a correia, que eu tenho mais espaço aqui, fica mais fácil de eu trabalhar. Então, aí depois só fica o alternador para você colocar a correia. Estica, bota no alternador, fica filé. A gente já montou ali filtro de ar, já troquei o filtro de combustível. Os bicos já estão aqui montados. Esse bico aqui, como ele usa esse sistema de Flex One, já elimina aquele reservatório de partida fria. Então ele tem essa proteção aqui de ferro aqui atrás da flauta, para proteger a resistência do aquecimento dos bicos. Vou mostrar aqui. Que essa resistência aqui que tem em cada bico injetor. Aí, tá vendo? Outra ali, ó. Era para ter mostrado antes, mas eu acabei me esquecendo. Então essa resistência aí, ela funciona quando você bota álcool no carro, né? No tanque do carro que você vai rodar no álcool. Ela aquece o combustível, e quando o carro está numa situação fria, muito fria, que ela também ativa e faz o aquecimento do combustível. Beleza? Então eu só vou estar conferindo aqui agora para a gente estar finalizando o serviço do Honda. Então tá resolvido aí o nosso problema do Honda. Olha como o tensor fica paradinho, ó. Ele vai dar uma trabalhada quando você forçar mais o motor. Zero bala. Beleza? Resolvido. Finalizando aqui a calibragem dos pneus do Honda. Pessoal, às vezes a imagem vai ficando meio que ruim aí, mas é pelo seguinte, ó. Já são quase 11 horas da noite. A gente está aqui finalizando esse carro porque o cliente vai viajar nele amanhã cedo. Outro detalhe importante que eu deixei de explicar: quando for fazer a manutenção ali no sistema de bico desse carro, é interessante e muito importante desligar a bateria ali, para não estar danificando nenhum dos componentes ali das resistências do combustível. Beleza? Pessoal, então só dar uma volta no carro aqui, fazer um teste de rodagem, testar para ver se está tudo ok. Mas aqui na montagem está só o ouro. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos aí que compartilharam, que comentaram, que deram seu like, que se inscreveram, que se não inscreveram, se inscreve para dar umas forças para nós aí no canal. Beleza? Todos fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!